Ali, aí está. Beleza. Estamos ao vivo, então. Sabe por que eu gosto desse meu trabalho, gurizes? Porque, por mais que aconteça esse tipo de situação, que a gente sabe que é tipo problema técnico e tudo mais, eu não desisto. É isso Jamais. aí. Tem que ser. Entendeu? Todo bom brasileiro. Então, só deixa eu colocar público aqui a nossa programação com um pouquinho de atraso, não dá nada. O importante é que a gente não desiste, né? Editar público. E aí, galera, tudo bem? Muito boa noite para quem está chegando agora aqui na plataforma do Facebook. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma edição, então, do Entrevista de Atitude. Eu peço desculpas, então, aos meus telespectadores pelo pouquinho de atraso, em nome também da banda aí, Caminhante Flutuante, que são os meus convidados aí dessa noite. Mas a parte técnica a gente não tem como brigar, né? Mas como eu estava dizendo para os gurizes antes, a gente vai até o fim, o importante é fazer acontecer. Muito bem, então. Aí está. Entrevista de atitude especial desta terça-feira, dia 7 de fevereiro de 2023. Aí estamos, e hoje, com muito carinho, muita honra, estarei então conversando com alguns dos integrantes, né, da banda Caminhante Flutuante, uma banda que eu tenho muito carinho, sou muito fã, por sinal. Os guris estão sabendo agora, né? O Rafael, não, o Rafa, que deveria estar aqui presente, não se encontra no momento, mas está tudo bem. Mas é uma honra estar conversando aí com vocês, gurizada, tá? Pô, a honra é toda nossa, né? A gente tá meio reduzido hoje, 50% da banda, né? Tá aqui presente, mas pô, a gente fica muito agradecido aí pelo convite de estar participando aí. É verdade, obrigado. Que maravilha, eu que agradeço aí por vocês toparem fazer parte, então, aí do Entrevista de Atitude. Hoje, então, estarei conversando com a banda porto-alegrense autoral, a Caminhante Flutuante, né, que mistura, então, influências de rock and roll, blues, folk, muita psicodelia, entre outros gêneros. Bom, eu quero saber já, desde já, se apresentem aí para os nossos telespectadores essa noite. Lembrando, claro, deixo aqui só mandar um salve em especial aos meus apoiadores, obviamente, né? Muito obrigada mais uma vez, que está colaborando, então, com esse projeto que já está 1 ano no ar, a Imobiliária Marinha, a Casa do Seu Negócio, ao restaurante Clube União, ao professor de kickbox, o senhor Alessandro Brave, artes marciais, a pousada Casinha de Varanda, onde a sua viagem acontece, também aí a Academia H2 Físio, musculação, fisioterapia, natação e muito mais, e tendo a direção final, então, de Alex Vitola. Caminhante Flutuante, quem foi o gênio, né, que deu esse nome aí para a banda de vocês? Se apresentem, né, por favor. Salve! Então, começando aqui, né, da esquerda, para quem está vendo, né, André Heck, né? Eu sou o André. André Heck, piano, teclado, órgão, voz. E eu sou o Felipe Seade, guitarra, voz. E fui eu que tive essa ideia aí, né, da Caminhante Flutuante. Na verdade, já faz um tempo já, que era um projeto lá de 2014. Ele acabou sendo engavetado, né? A gente fez só um ensaio. Na época, eu fiz meio que de brincadeira, né? Com os amigos e tal. E era um power trio. A gente fez apenas um ensaio com esse nome e não vingou. Daí ficou guardado ali. Então, passado os anos, assim, tem um grande amigo, né? Que é o Estevan Zanirati, que é o baixista da banda, né? Eu conheço ele desde 2010. Daí a gente estava já com plano já de formar uma banda e tal. A gente estava tocando com o Estevan na época, né? Ele estava com carreira solo e tal, e a gente era a banda de apoio dele. E a gente já estava com essas ideias, porque todo mundo da banda compõe, né? Então daí o Estevan falou assim, pá, cara, aquele nome Caminhante Flutuante seria legal, né? Remete a várias coisas, né? A gente gosta, né, de deixar as pessoas também pensarem aí, né, no nome, né? Mas ele pode
remete a várias coisas, né? Diversas coisas. Tanto no som, quanto aí. Cita uma delas, dessas reflexões aí, baseada no nome, Felipe, cita pelo menos uma delas aí, para a gente entrar, né, nesse meio aí, nesse caminho flutuante, vamos dizer assim. Certo. Bom, o próprio som, na verdade, da banda, né, já remete isso também, né? Porque quem escuta o som da banda ali tem uma pegada blues, né? Tem um rock and roll, né? Aquela coisa meio walking bass, de certa forma, em alguns momentos. E já tem aquela coisa meio flutuante também, que seria as pitadas de psicodelia, né? Que todos da banda também curtem, né? Talvez o André queira falar alguma coisa também, de quando ouviu a primeira vez, né, o nome. Sim. Por exemplo, a primeira vez que eu tive contato com a banda, né? Eu fui num show deles, né? Era o trio ainda. E eu imaginei como os teclados poderiam, né, acrescentar muito a sonoridade do trio, né? E como poderia enfatizar, né, esse lance psicodélico, né? Essa coisa de efeitos, como é que é? Efeitos especiais. Efeitos especiais. Coisas assim. Sei lá, umas coisas assim. Então, daí foi mais ou menos assim que eu entrei em contato com os guris, né? E oferecendo meus serviços de arranjador, tecladista e tal. Que maravilha. E aí a gente se sente ter à vontade, porque a partir do momento, né, que tem essa sincronia, e aí com várias cabeças pensantes, aí acaba formando o que é a banda de vocês. Bom, o Rafa é a prova disso, que enquanto eu estava, né, eu sempre gosto de mencionar isso, enquanto eu estava trabalhando no rádio, eu não sei qual foi a situação em que eu fui apresentada à banda de vocês, que foi no período onde estava o álbum que tem vários clássicos que eu, super adorava colocar aqui. Deixa aqui, porque eu tô vendo a discografia aqui. Se eu não me... Deixa eu ver. As Ideias Estão no Ar, que é do álbum de 2021. Isso, exatamente. É o nosso primeiro e único filho, né? Mas antes, na verdade, do álbum, a gente havia lançado alguns singles, né? Tudo começa lá em 2018, né, Felipe? Exatamente, o primeiro foi em 2018, que foi o ano... Correndo e Derretendo. Vamos manter essa ordem, né? Ok? Uma composição aí do Estevão, Tá, pode concluir. Não, uma composição do Estevão, na verdade, porque essa música, logo que a gente formou o projeto, ela já estava, na verdade, meio que encaminhada para a gente entrar em estúdio e gravar ela, né? Porque ela ia ser do projeto do Estevão, né? Que na época era Zanirati Uso Aleatório, né? E daí a gente aproveitou essa deixa, vamos já incluir com o nome da banda, porque já tava eu já na guitarra, o Estevão já tinha passado pro baixo, porque na época o do Zanirati Uso Aleatório, o Estevão tocava, eram duas guitarras, né? Aí com a formação da Caminhante, o Estevão acabou indo pro baixo, né? E eu fui pra guitarra eu continuei na guitarra, na verdade, e o Rafael na bateria, né? Então a gente já aproveitou essa deixa aí do estúdio e fizemos a primeira gravação lá no final de 2018, né? Certo. Lembrando que todo esse material aí da Caminhante Flutuante tu encontra no Spotify, então vai lá, dá o segue, baixa aí as playlists, é sensacional. Então, só para passar aqui para vocês a nossa ordem aqui dos trabalhos até então da Caminhante. Então, 2018 tem Correndo e Derretendo, em 2019 daí tem outro single, no caso, que daí é Não Se Perca Agora Por Aí, tá? E em 2019 daí tem Na Sua Casa. 2020, aí tem Falsos Messias. Exato. E aí, nessa brincadeira, tem um ao vivo, né? Que vocês fizeram em 2022, que é ao vivo no teatro do Bruno Kiefer. Isso aí. Também agora, do ano passado, Minha Vitrola, Todo Mundo Odeia. Não, Minha Vitrola, daí, né, tá ali, Todo Mundo Odeia Caminhante Flutuante Sessions, né? Tá aí também. Eu curti esse som. Mas esse álbum especial aqui de 2021,
tá? Que tem Falsas Melodias, Falsos Messias, e tem um som aqui que eu tava falando para vocês. Ah, sem contar, claro, o clássico, né? Primavera Oriental. Pô, pode crer. Baita som, baita som. O álbum é completo, gente. Eu sou suspeita em falar. É uma dica aqui para vocês de hoje, aí dessa banda de Porto Alegre, para vocês curtirem lá no Spotify. Claro que os guris vão fazer uma canja aí pra gente ao vivo. Mas tem uma especial que ouvindo hoje. Depois a gente vai fazer uma visita faixa por faixa aqui desse álbum, até chegar no novo single que a gente vai falar aqui, que é Maracujina. Tá? Exato. Isso aí. Aqui desse álbum, voltando aqui, as ideias estão no ar. A canção O Fracasso do Dia, eu estava ouvindo hoje algumas vezes e no decorrer eu me peguei, não sei, vamos ver se eu não estou falando bobagem e tal, mas eu me peguei, tipo, eu disse, olha, tem alguma coisa parecida com aquele solo do Television Marking Moon. Estou muito errada? Olha, na verdade, como o próprio álbum, né, já diz ali, as ideias estão no ar, então é um compilado, na verdade, de influências, né, que a banda tem, e certamente a banda, pelo menos eu gosto bastante, curto bastante Television, né? Então, de certa forma, de repente, no subconsciente, ela tá ali, né, ela acabou saindo, né, na gravação do solo. Bom, muito legal. Legal a comparação. Não, eu me peguei, né? Eu disse, olha aqui, isso massa. aqui me lembrou aqui aquele solo lindaço. A música tem 10 minutos, disse, opa, Television Mark Moon. Não tem, né? Pode crer, vou poder. Salve, meu querido Julian Duarte. Cara, deixa eu apresentar para ti aí, Julian, meu colega, grande radialista da UX FM aí de Vacaria, a banda Caminhante Flutuante aí de Porto Alegre, apresentando aí para vocês na edição do Entrevista de Atitude dessa noite de terça. Desse álbum em especial aqui, obviamente, vocês devem ter alguma querida, né? Alguma canção predileta. Claro que cada um tem, né, a sua preferida. Mas no contexto, a banda, qual que é a canção? Tem tanto na essa é a xodó de vocês, assim. Deixa eu falar aí. Olha, eu gosto muito, eu diria que para abrir o álbum a gente foi muito bem sucedido na escolha, assim, eu acho que Falsas Melodias é uma canção bem grandiosa, assim, interessante, e particularmente, assim, é um gosto pessoal, eu gosto muito de Dia Após Dia, acho que ficou muito, muito legal o arranjo geral, assim, acho que ficou... Na verdade, eu tenho várias músicas desse álbum, que é meio estranho, assim, porque pô, tu grava, né? Quando tu grava, tu já tá meio que enjoado das músicas, até porque a gente já vem de algum tempo tocando sons, né? Então daí tem aquela fase que tu meio que acaba enjoando, aí daqui a pouco vai lá e toca, e tipo, faz tempo que eu não toco esse som, né? Tu acaba tirando o repertório, aí daqui a pouco tu põe de novo o som ali, quando bate uma saudade, né? Mas eu já meio que passei por vários sons, assim, do disco, que eu... Tinha momentos que eu tava gostando mais e depois eu meio que... agora eu tô meio enjoado, sabe? Tem uma outra canção de destaque também, agora eu não recordo o nome, eu quero que vocês me ajudem, mas fala mais ou menos de tempo, de velhice, aquela coisa de não querer ficar nas mãos dos filhos. Como é que é essa parada aí? Como é que é o nome da canção? Agora me deu um branco aqui, gurizes. A música é o tempo, né? Essa música eu escrevi em 2012. E era meio que o pensamento que eu tinha na época, assim, sabe? Eu pensava assim, cara, quando eu estiver velho, sei lá, eu vou me mandar, assim, não vou deixar recado para ninguém para onde eu fui, porque eu não quero ficar causando... não quero ficar trazendo incomodação para ninguém, sabe? Então era meio o pensamento que eu tinha na época, assim, né? E tu pode ter certeza, Felipe, que não é só o teu pensamento, viu? São de várias pessoas. Assim. É verdade, né? Sim, pois é. Depois, tocando ela, eu vi que muitas pessoas, né, acabam se identificando com a letra, e isso é, muito legal, muito gratificante, né? Eu curto bastante, né? Aí que tá o exemplo do tempo, né? Essa música, como eu já tenho ela desde 2012,
foi uma música que eu enjoei várias vezes e acabei retornando depois, gravando de novo, e regravando e tocando. E aí sempre tem esse momento de amor e ódio assim, com a música, mas é uma música que eu considero muito e realmente tava inspirado no dia. Para quem está chegando agora, então, na edição do Entrevista de Atitude, hoje especial aqui pelo Facebook, a gente atrasou um pouquinho, problemas técnicos, mas está tudo resolvido. O importante é que a gente está aí hoje. Os meus queridos convidados, banda diretamente de Porto Alegre, a Caminhante Flutuante, então, que mistura muita influência aí de rock and roll, blues, folk, também muita psicodelia. A banda que é criada aí no final do ano de 2018. Essa banda aí traz, então, na bagagem 4 singles, um álbum com 12 faixas, intitulado, então, As Ideias Estão no Ar, esse que a gente está esmiuçando aí agora, e também um EP ao vivo gravado aí no Teatro Bruno Kiefer. Depois a gente passa aí também mais detalhes. A banda é formada, então, por André Luiz Hash. Isso aí, Hack, teclado e voz, tá? Felipe Seade, na guitarra e voz, Rafael Santos, bateria e voz, e também o Esteban Zanirati, baixo e voz. Vamos lá de uma palhinha, então, aí, com Falsas Melodias? Vamos dar. Vamos de Falsas Melodias, então. Só checar essa... Um, dois, três, foi.
Tem um brilho no teu olhar, pois o teu amor eu já não tinha. Lembrei dos filmes que assisti, Fátima, na tua antiga companhia. Se hoje deixa eu cuidar de você, se hoje deixa eu te satisfazer, eu prometo que nunca vou deixar de dizer eu amo você. Eu prometo que nunca, nunca vou deixar de dizer eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo. Eu amo você. Eu amo essa. Eu amo. Eu amo você. Vale! Caminhante flutuante, no entrevista de atitude da noite de terça. Muito massa, ao vivaço. Lembrando que só tá metade da banda aí, né? Mas na próxima, não dá para falhar, hein? Tem que ir a banda completinha aí. É isso aí. Olha aqui. Clássico, né? Rodrigo Miquelon. Rock inglês, californiano ou da Cidade Baixa Bonfim? Tudo junto e misturado. Que maravilha! E temos shows agora no próximo final de semana aí em Porto Alegre, né, gurizes? Exatamente. Agora, dia 12, domingo, nesse próximo domingo, a gente se apresenta no Centro Cultural Cidade Baixa. Fica ali na José do Patrocínio. O número agora eu não vou saber de cabeça. Mas ali pelas 6 horas, né, já abre a casa. O meu celular tá ali, agora eu não consigo ver. É no CCB. Peraí, no CCB. CCB. Ah, tá. Sim, o novo pub aí da Cidade Baixa, tá ligado? CCC. São três Cs. São 3 Cs, Centro tá, gente? Cultural Cidade Baixa. Exatamente. Deixa eu ver se tem aqui o horário. Não, deixa eu ver aqui. Agenda. Cadê aqui o número? Enfim, procura ali no CCCB, Poa, e vai estar direitinho aí. Tá? O show da família. 296. 296. 296, número 296, José do Patrocínio. Tá. Não consigo agora lembrar, dar uma referência. Enfim, quem tiver na CB aí no próximo domingo vai conferir de perto, então, a caminhante flutuante aí, para fazer o lançamento também aí de mais um single. Não basta, né? Esse baita álbum, que inclusive tá no Spotify, onde tu pode conferir. Os guris estão aqui dando uma canja, uma palhinha já, uma prévia para vocês. Esse álbum aí, as ideias estão no ar, é de 2021, mas tem Maracujina agora de 2022, e eu gostaria que vocês falassem um pouquinho desse som. Quem é que vocês querem acalmar, hein? Na verdade, esse som, ele é meio que um mantra, assim, né? Foi eu que escrevi esse som. E é uma coisa meio que tem vários fatores me levaram a escrever esse som, mas a Maracujina, na verdade, ela é meio como se fosse uma maracujina entre aspas, né? Porque eu acho que todo mundo tem, de certa forma, uma maracujina, né? Para meio que, às vezes, fugir um pouco da realidade, né?
desse dia a dia, né? Que a gente, da rotina e tal. E eu trabalho em farmácia, né? Além de... muito se música, explica. eu trabalho em farmácia, então... Não, assim, ó, se tu for fazer merchan agora da farmácia... Viu, Felipe? Se tu for fazer merchan agora da farmácia onde tu trabalha, a próxima aí da farmácia eu vou lá e quero um baita desconto, hein? Tô brincando. Pô, mas é claro, pô. Baita descontaço pra ti, é só aparecer. Depois eu mando ali certinho o endereço. Mas, enfim, foi meio que baseado, né, no momento que eu tava vivendo ali, um momento meio reflexivo e tal, e também nesse lance, assim, de várias pessoas entrarem e comprar, né, as suas maracujinas, né? Claro, a gente fala isso, a gente está sacando que está se remetendo isso pós-pandemia, né? Exatamente. Esse momento reflexivo aí do excesso de medicamentos e tudo mais, foi tudo em função do pós-pandemia. Mas prossiga, Felipe. Então, essa composição, na verdade, ela tinha um pouco, até um pouco mais de letra, assim, eu acabei até meio que dando uma encurtada nela, ela acabou meio que virando um mantra, assim, né, de o cara... na verdade, a gente já tinha letras que falavam sobre isso, né, que o próprio Não Se Perca Agora Por Aí, né, é uma letra também que diz que as coisas vão mudar, as coisas vão melhorar, vão passar, sabe, tudo, nada dura para sempre, né, então tu pode estar num momento meio complicado da tua vida, mas tu tem essa consciência de que uma hora vai mudar a coisa, né, uma hora muda as energias, né, então o negócio é tá sempre com o pé no chão e não surtar, né? Mais ou menos isso, né, que traz a letra. Aproveitar o gancho aqui e falar um pouco mais também das influências da própria banda. Claro que, como a gente sabe que não está a banda completa aí, mas é interessante saber. A gente falou, claro, dos gêneros que tem uma mistura de psicodelia, de rock, de folk e tudo mais, mas as bandas, as queridinhas de vocês, que acabam acompanhando para que vocês façam essa sonoridade tão legal que é aí da Caminhante Flutuante. Uma banda que eu gosto muito, assim, que faz rock em português e que usa teclado bastante, né? Tem uma sonoridade bem nos anos 60, assim, Os Mutantes, né? E sempre achei que a banda tinha, né, uma sonoridade, a Caminhante Flutuante sempre teve uma sonoridade que chamava para esse rock, né? Também, sei lá, umas coisas assim como The Doors, Pink Floyd, né? Coisas mais atmosféricas, né? Embora a gente ainda não tenha feito tantas canções com essa pegada, né? Porque a gente lançou um álbum e alguns singles, né? Mas nós temos já muita coisa por fazer ainda, né? Muitas outras músicas na manga, assim, que a gente já ensaiou e tal. Vocês têm previsão? Vocês estão preparando, inclusive, para lançar um próximo CD, é isso? Na verdade, a gente já gravou né, o que vai ser o próximo single, que a gente tá para lançar, talvez ali, ainda no primeiro semestre do ano, né? Então a gente está esperando realmente começar, a gente está, na verdade, ainda em processo de mixagem, masterização do som, e processo também da capa e tal, mas esse som, assim como o Eunice, que foi gravado, que foi uma música inédita, que foi gravado no Teatro Bruno Kiefer, né, ao vivo, já faz parte do novo repertório, né? Então, a gente lançou depois Minha Vitrola, que é uma música do Estevam, Maracujina, que foi o último agora, e nós estamos trabalhando agora numa composição do André, que é bem diferente do que a gente já havia gravado antes, né? Então, acho que as pessoas que nos acompanham vão meio que talvez se assustem um pouco, né? Pode ser, ou não, mas espero que curtam, né? Mas, enfim... Então, assim, para deixar o pessoal na curiosidade e também acompanhar o trabalho de vocês lá no Spotify, eu gostaria, não a música completa, mas apenas uma palhinha aí de Maracujina.
O primeiro 1 minutinho da canção, para depois o pessoal ir lá e conferir o restante lá no Spotify. Pode ser? Pode ser. Tá sem chegar no verso ou chegando no verso? Vai do refrão para frente, vai até o refrão. Vai parar, a gente fala dele. Tá. Palhinha pequena. Sempre do teu lado, noite adentro, eu sou o bebop noturno, fica atento, tua solidão é minha companhia, nessa rua sombria. Meu amigo, escuta, nada é aquilo que parece, toda luz projeta uma sombra, a certeza tem validade. Quero de novo, mas eu como no tempo que o coração vive perdendo, mas talho na mesma escada. Não vai ser como no tempo. Coração perdendo. Mais ou menos. Por aí. Aê, aí sim. O restante da música tu ouve lá no Spotify, tá? Caminhante e Flutuante. Essa tá para ser lançada, talvez, acho que é ali por abril. Isso. Ali por abril a gente já esteja lançando ela para o mundo. Lembrando aí para quem está em Porto Alegre, agora no próximo final de semana tem show aí da Caminhante Flutuante, banda essa que é autoral, lá no CCCB, aí na José do Patrocínio. Então, domingão aí, a partir das... Na verdade, às 6 horas abre o bar, eu acho que ali pelas 8 horas, talvez 7 horas, que a gente vai tocar junto com uns parceiros nossos aí, que é a Matéria Plástica, que é uma banda também ótima daqui de Porto Alegre. Uhum. E acho que ali pelas 9 horas começa a apresentação, né? Acredito. Se tudo der certo. Maravilha. Deixa eu aproveitar aqui e dar um recadinho aí para os telespectadores que essa semana em especial, gente, vai ter dose dupla de entrevistas de atitude. Hoje, em especial, então, com a Caminhante Flutuante nessa terça. E na próxima quinta-feira, às 9 horas, aqui também pelo Facebook, estarei, então, conversando com o senhor Ney Lisboa, a partir das 21 horas, diretamente da casa da minha querida Marlise Roca, lá em Porto Alegre. Vai fazer um estúdio magnífico para a amiga aqui, né, Marlise? Então, quinta-feira, tem dose dupla essa semana aí de entrevistas, e na quinta-feira, então, com Ney Lisboa. Gurizes, vocês acreditam em single ou álbum, em rádio ou stream? E se for em plataformas físicas, vinil ou em CD? Rodrigo Miquelon, graças, meu querido. Na verdade, eu curto muito ainda poder ir na loja, comprar o disco, né? Ter o disco físico, né? Ter aquela arte grande, né? E poder sentir o cheiro da capa, da tinta, poder ter todo aquele ritual ainda de botar no toca-discos, né? O vinil. E pai, eu sou muito fã, eu curto pra caramba o equipamento analógico ainda, então eu sou meio velho, né, pra essas coisas. Até a gente estava se batendo aí agora há pouco também com a questão da tecnologia, né, deu um problema aí, mas na verdade eu consumo bastante o stream, e eu acho que tudo é válido, sabe, vem pra ajudar, então eu não tenho nada contra, né, então Sim. Tudo é válido, mas eu curto bastante ainda esse lance do material, ter o material físico principalmente, né? E o lance do rádio aí para vocês? Rádio, plataforma tipo Spotify? Um comparativo aí, o que vocês me dizem sobre? Acho que as duas coisas têm seu valor, eu acho, sua importância, né? Daria para excluir uma delas, assim.
eu acho que a plataforma de streaming é muito prática, né? Tu faz tudo ali, as tuas playlists e tal, mas acho que, enfim, são... Eu acho que, na verdade, o rádio ele vem meio também para tu sair um pouco dessa bolha, né? Porque ali na plataforma de streaming tu acaba filtrando o que tu quer ouvir, né? Tu faz a tua playlist ali, ou então tu escuta o álbum que tu quer. Eu escuto o álbum ainda, né? Então, hoje em dia tem muitas pessoas que ouvem uma música ou duas só e acabam pulando, né? Vão escutar outra coisa e tal. Mas eu acho que o rádio ele vem para meio que para furar essa bolha, assim, né? Para te sair meio dessa zona de conforto. O rádio ele é muito mais rola de tudo, né? De tudo um pouco ali, né? Aí tu acaba conhecendo, né? De certa forma, né? Outros artistas e tal. Eu acho que é importante também. Então eu consumo. Perfeito. Tu falou em mídias físicas, né? Eu quero mostrar para vocês, inclusive, eu gosto sempre de dividir, inclusive eu já vou intimar vocês que quando vocês fizerem, né, essa mídia física, como vocês são a favor de ter o material e tal, eu gosto sempre de dividir aqui com os meus telespectadores. Por exemplo, duas situações bem completamente diferentes, né? Uma delas, a gente falou em CD e disco, né? Aí, galera, tem duas situações aqui. Que esse aqui eu faço questão de mostrar e dividir. A questão, voltei. Meu mundinho e nada mais ali atrás. De uma certa forma tem que agregar e agradar todos os públicos no momento atual que a gente se encontra, né? Então, mídia física, CD, que eu espero receber em mãos de vocês quando vocês fizerem, né? Porque vai ser uma honra, né? Ter o trabalho da Caminhante Flutuante aqui na minha estante, junto com os demais trabalhos que tantas bandas, né, me presentearam nesse meio tempo. A última eu ganhei, então, inclusive a banda de Porto Alegre, faço questão de dividir com vocês aqui, a B612. Pode crer. Conheço. Nossa. Pode crer. Aí. Baita. Bandão. CD. Massa. E o último, presentes, né? Presentes, aí como é que é, né? Tem certos presentes que a gente não tira do plástico, né? De medo. E o último presente que eu ganhei, então, é nada mais, nada menos do que esse aqui. Olha, isso aí é uma obra-prima, né? Rodrigo Miquelon, vamos de inveja agora. Olha o que eu ganhei, minha gente. Tudo vai passar. Tá? Então, tudo passa. Tá aqui apresentando aqui, ó. Tá aqui dividir aqui. Exatamente. Que é meu Beatle preferido. Álbum triplo, o primeiro da história, edição aí de 50 anos. George Harrison, o clássico All Things Must Pass. Pronto. Então já sabe, né? Uma maravilha. Tem uma maravilha, irmãos. Eu sou suspeito para falar porque eu curto demais Beatles, né? A minha principal influência são os Beatles, né? Então, até ia falar que uma das influências da banda, né? Pelo menos eu e o Estevam, que é o baixista, a gente ama os Beatles. Mas, enfim, falando do material físico, a gente, na verdade, eu fiz um teste, né? Tem uma fábrica lá de São Paulo que eles fazem disco de vinil e é totalmente ecológico, né? Que eles fazem. E aí eu pedi para fazer, né? Fiz uma encomenda com eles do primeiro disco da banda. Mas, no caso, só eu que tenho esse disco, né? Agora eu não vou ter aqui para mostrar, porque eu não tô na casa do Mena aqui, do tecladista. Mas a gente tem, no caso, o material físico ali do vinil, que, barbaridade, é muita emoção, né? Tu conseguir poder ouvir, assim, o teu som num toca-discos, né? Mas isso é um projeto que a gente quer ter, né? E aí fazer uma mídia, vocês vão fazer aquela mídia colorida, 180 gramas, como é que é? Todo cheio de... Esse trabalho, na verdade, ele é bem artesanal, né? Que o pessoal faz. Material reciclável, como eu falei. Então, eles usam, para o vinil, no caso, seria para o disco, garrafa PET. Olha só que interessante. É bem interessante o trabalho dos caras. E tem tanto transparente quanto na cor verde, né? Eu pedi o meu na cor verde, né? Ah, legal. Mas, claro, futuramente isso é um dos pensamentos, né? Que a gente quer tirar do papel aí e logo ter, né, em mãos aí, sei lá, umas
tantas levas aí de discos da banda, né? Talvez o próximo, né? Ou, Não. sei lá, daqui uns 50 anos a gente consiga fazer. Imagina. Não, e o mais interessante de tudo isso, pô, quem diria, né? Ninguém imaginava isso, porque o vinil está tendo uma alta de vendas absurdas, né? Mais de 2 milhões de discos, tá? No formato LP foram vendidos, então, no período de Natal, só nos Estados Unidos, gente. É um dado aí de um relatório divulgado, né, pela Billboard, mostraram que 2,32 milhões de álbuns de vinil foram vendidos, então, nos Estados Unidos, na semana em que terminou em 22 de dezembro, a última semana, então, antes aí do Natal. Uma coisa absurda. Eu não tenho dados aqui do Brasil em especial, mas imagina. Ô, Rodrigo, pensa comigo. Eu não sei se tu se desfez da tua coleção de disco, eu sei que ele é um baita colecionador de disco. E adora os anos 80, né? De fato. Eu não sei se tu acabou se desfazendo da tua coleção, enfim, mas eu não sei vocês também, vocês que são mais jovens também, não sei o que vocês acabaram fazendo com a coleção de discos de vocês, ou os pais de vocês. Certamente bateu um certo arrependimento, claro, né, que a gente não imaginava que isso fosse voltar com tudo. Mas, junto com isso, né, as empresas, né, o próprio mercado também estão se ultrapassando na questão de meter a faca, porque tu precisa ter um bom aparelho, precisa ter uma boa agulha para poder reproduzir as músicas, né, do próprio Bolachão em alta qualidade. Eu não sei o que vocês têm em casa. Não basta ter só... Aqui eu não consigo mostrar para vocês, mas eu estou com 3 em 1 aqui da Philips, que me acompanha há 30 anos. O George Harrison, eu não coloquei ali. Não me atrevi a colocar o George Harrison ali, não. Mas vamos de som, só o disco, né, de alta qualidade, tem que ter também o equipamento, né? Tem que ter o equipamento de ponta para poder reproduzir a altura, né? Para poder unir as duas coisas para ficar um som perfeito, né? Vamos de som, gurizada. Vamos de som. Lembrando que a Caminhante Flutuante aí vai estar tocando no próximo domingo no CCCB, aí na Cidade Baixa, na José do Patrocínio. E tudo a partir aí das 19 horas, pode chegar aí, curtir um som autoral. Enquanto isso, vocês estão conhecendo ainda mais o trabalho dos gurizes aqui no Entrevistas de Atitude. O que vai sair aí agora, gurizes? Isso. Vamos lá. Então a gente vai tocar a música que a gente gravou no Bruno Kiefer, né? É uma música, uma composição do André, se chama Eunice. Eunice, vamos dar as mãos. Pode ser que a gente ganhe o céu, um céu de verão. Esse foi na redenção. O Cartola cantou e eu vi o teu coração. Eunice, num breve instante, me disse o céu radiante, versos em teus olhos castanhos profundos, linhas doces, uma melodia. Quem sabe, Eunice, não seja tolice amar.
galhos castanhos profundos, linhas doces, uma melodia. Quem sabe eu disse, não seja tolice amar. Dale! Caminhante Flutuante e Eunice. Canção essa que tu confere completinha aí, então, no Spotify. Sigam eles aí no Instagram, acompanhem a agenda dos gurizes. Tem show esse final de semana aí em Porto Alegre. Hã? Por favor, vai dar uma baita ajuda. Com certeza. Sons. Isso é muito importante nos tempos atuais, né? E é um assunto que eu quero colocar com vocês agora, dividir com vocês, porque a gente sabe que em Porto Alegre, em especial, tem várias cenas musicais, né? Vários grupos, várias tribos, etc. e tal. Até a pergunta do Rodrigo é bem interessante aqui. Vocês acham até então que vocês fazem parte de alguma cena no atual momento? Música autoral sempre ou cover é um mal necessário? Eu não sei se vocês em algum momento acabam fugindo, né, da trilha sonora de vocês, no sentido, focam só em autoral ou de vez em quando, toca Raul, né? Normal, né? Então, eu gostaria de poder entender um pouco o processo, assim, na opinião, na visão de vocês. Não, na verdade, assim, esse lance eu já tocava com o Estevam, na verdade, né? Como eu falei antes, eu conheço o Estevam, que é o baixista, há mais de 10 anos. Então, nos outros projetos que a gente fazia alguns covers, né? Mas, com o passar do tempo e tal, ali, em 2018, a gente procurou focar mais nas composições, mais na música autoral mesmo, né? Mas, de vez em quando, a gente até dá umas brincadas nos ensaios ali, toca sei lá, uns Beatles, né, que a gente curte pra caramba. Mas nada, tipo, muito além. A gente já conversou, até já pensou, de repente, em fazer alguma apresentação. Talvez, de repente, em alguma apresentação futura aí a gente faça algum cover, né? Mas não tá nos planos, né? O plano mesmo é a gente focar na música autoral mesmo. E vocês, agora uma pergunta minha especial para vocês, bem intimista, vocês sentem que está rolando apoio tanto das casas noturnas, dos pubs e até mesmo das rádios aí da capital? Olha, na verdade, não sei se quer falar também, mas eu acho que agora, né, que a gente está recém voltando aí voltando da pandemia, né, as coisas estão meio que acontecendo num ritmo um pouco moderado, mas aos poucos vai rolando, não sei se quer. Diria que tá devagar, assim, devagar. A gente gostaria de estar fazendo muito mais coisas, né? No sentido de estar fazendo mais show e tal. A gente tem muita vontade de tocar, assim, mas não tanta oportunidade, eu acho. Acho que poderia surgir mais. Podia estar mais movimentado, assim. Uhum. Bom, para quem está chegando agora no Entrevista de Atitude, em especial dessa terça, minha banda convidada, então, nessa noite é o Caminhante Flutuante, banda autoral aí de Porto Alegre. O Eduardo Faleiro comentou aqui, autoral sempre, parabéns. O Eduardo, que é o responsável, inclusive, da banda aqui que eu mencionei para vocês, da B6 Dos. Isso aí. Eduardo, diz para mim que eu acertei o nome. Diz para mim. B6 Dos. Aí, dividi aí, Dividi aí com a galera. Deixa eu só ocultar aqui. Então, Caminhante Flutuante toca
então, no próximo final de semana, domingo especial no CCCB, lá na José do Patrocínio, tá? Banda, aí, então, que mistura os elementos, já deu para... Você que está nos acompanhando aí, já deu para sentir as influências aí da banda, que mistura, então, muito rock and roll, blues, folk, claro, entre outros gêneros que acaba aparecendo, sim, no decorrer do álbum. Esse álbum que até então tu confere lá no Spotify, criada aí no final de 2018. A banda, então, aí traz na bagagem, então, 4 singles, um álbum com 12 faixas, intitulado, então, As Ideias Estão no Ar. Canções, algumas que a gente já passou por aqui no decorrer aí dessa noite de entrevista. Também tem um EP ao vivo, gravado, então, aí no Teatro Bruno Kiefer, tá? Teve também participação nesse meio tempo, claro, né? No clássico programa aí Radar, da TVE. Isso aí é um prato cheio, né? Uma banda, e então de parabéns para vocês, né? Porque é uma luta. A gente sabe que é uma luta para quem tem banda, quer fazer som autoral e que quem quer espaço, tanto na mídia televisiva, tanto também no rádio, né? Então, é uma vitória, né? A banda, então, é formada por André Luiz Reck, no teclado e voz, esse moço aí que está aí de branco, aí, identificar aqui, o Felipe Ciade na guitarra e voz. O outro mocinho que está aqui conosco. Eu estou muito braba com os demais componentes da banda, pode mandar meu recado, tá? Então, para o Rafael, que fez todos os corres para fazer a entrevista e não está aí presente, mas tudo bem, tá desculpado, Rafa. O Rafa, então... Problemas técnicos, né? Não puderam comparecer, mas na próxima aí a gente tinha que... De repente, na próxima vez, a gente faz aí uma transmissão, né? De repente, ao vivo aí, com a banda tocando, né? A banda completa tocando. Aí é legal. Ensaio, aí é legal. apresentação. Sim. Não, é que a parada era o seguinte, né, gurizes? A parada era que eu estivesse junto com vocês, mas eu não consegui me deslocar a Porto Alegre, mas era de fazer todo junto, misturado, no estúdio e tal, com vocês. Vai ser mais. A gente vai repetir isso aí, tá? Eu vou... Isso aí. Entendeu? Mas continuando aqui, os integrantes, o Rafael Santos, então, na bateria e voz, também o Estevam Zanirati, então, no baixo e voz. São os componentes da Caminhante Flutuante, meus convidados very special, então, dessa noite aí no Entrevistas de Atitude. Aproveitar o gancho aqui. Essa semana em especial, 2 entrevistas, próxima, então, na quinta-feira, a partir das 21 horas, aqui, né, no canal do Facebook, com o querido Ney Lisboa. Amanhã... Mentira, hoje e amanhã, já deve estar, inclusive, encerrando a sua apresentação, o projeto magnífico do Ney Lisboa, né, que todo início de ano, né, rola em Porto Alegre. A edição desse ano está rolando, então, no Teatro Renascença. Então, hoje já foi uma noite e amanhã tem mais. Dose dupla de Ney Lisboa em Porto Alegre. Próximo sábado, o Ney Lisboa se apresenta aqui na cidade de Antônio Prado, no aniversário, então, da cidade. Ela que é intitulada a cidade mais italiana do país. Mas, antes disso, obviamente, o Ney Lisboa dá o ar da graça aqui no Entrevistas de Atitude a partir das 21 horas. Acertei o nome, muito bem. Para ir para as considerações finais aqui, gurizes, o Rodrigo pergunta o seguinte. Uma das referências até então, lá no Spotify eu ouvi uma banda que emula, então, Cachorro Grande. Confere, é referência aí de vocês? A Cachorro Grande é uma influência também para nós, né? Até porque também as influências deles praticamente são as mesmas influências da banda também, então acaba meio que soando parecido, né? Mas sem dúvida, a gente curte pra caramba Cachorro Grande também. Então, inclusive até o André fez um som aí por um tempo com o Gross, Marcelo Gross. Que legal. Cachorro. E a gente colaborações. Conversou com o Gross aí. Gente finíssima, pô. Gente finíssima pra caramba. Um grande músico, grande compositor também. E a gente já trocou essa ideia aí, a gente curte pra caramba o som deles.
certamente influenciaram bastante também a gente, né? Influencia também, até hoje. Maracujina, então, é o último single lançado, então, pela Caminhante Flutuante. Som esse que tá aí no Spotify, tu confere lá. Ouça na íntegra, álbum de 2021 aí da banda, As Ideias Estão no Ar. 12 faixas, a gente deu uma palhinha de algumas, como Falsas Melodias, também... O tempo a gente comentou também, né? Comentamos. Eu queria uma palhinha de O Fracasso do Dia. O Fracasso do Dia eu vou tentar cantar, porque na verdade a música, quem canta é o Estevão, que infelizmente não pôde comparecer, né? Mas tudo bem. A gente tenta fazer uma... Não, mas então vamos fazer melhor. Eu quero encerrar com a cereja do bolo. Desde já, eu quero agradecer imensamente a participação de vocês aqui no Entrevista de Atitude, de coração. Eu quero repetir esse bate-papo com vocês. A gente vai repetir. Domingo, então, tem show da Caminhante Flutuante, tá? Aí no CCCB em Porto Alegre, na José do Patrocínio. Não sei se rola, mas eu queria fechar com Falsos Messias. Falsos Messias a gente pode tentar também, mas também é uma música, na verdade, que é... O Rafael. É o Rafael que canta, inclusive. Que também não pôde comparecer. Tá vendo, Rafael? Ó, tá vendo, Rafael, o estrago que tu fez essa noite? Mas eu vou fazer aqui. Não, tudo bem. Não, tudo bem. Vamos lá, uma palhinha, gurizada, uma palhinha. Deixa a gurizada ficar na curiosidade para ir lá pro Spotify e ouvir completinha, tá? Sim, vamos tocar só um trecho. Beleza. Enquanto isso, eu quero agradecer imensamente mais uma vez aos apoiadores aqui do Entrevista de Atitude, que, já completou um ano. Que maravilha. O apoio, então, Imobiliária Marinha, Casa do Seu Negócio. O telefone para contato é o 3293-2694. O restaurante Clube União, né? Sempre com aquele cardápio espetacular. Domingo, servindo, então, a la carte de pizza. 3293-2898. Ao professor de Tudo Box, senhor Alessandro Brave. A sua saúde em primeiro lugar. A pousada Casinha de Varém, onde a sua viagem acontece. E também conosco a Academia H2 Físio, tendo a direção final de Alex Vitola. Esse material que cai logo mais lá no canal do YouTube. Palhinha, então, para fechar o Entrevista de Atitude dessa noite com o Caminhante Flutuante. Vamos tentar, então, fazer aí Falsos Messias. Antes, a gente gostaria de agradecer também muito aí pelo convite da Karine. E esperamos, muito em breve, voltar aí e poder fazer, né, uma próxima entrevista e fazer com a banda completa, né? Mas é isso aí, então. Chega de enrolação, eu vou dar largada aqui. Toda minha vida eu posso lhe dizer, nunca vi pensando que nem milagre acontecer. Deus que a mão te afague, a que vai escolher. Palavras que não vias, pensar e mentir. Sonsas de revistas, vantagens jornais, eles escutam sua alma, roubam sua paz. Todo canto que eu vou, não tem como fugir. Aceita a mesma bobagem que quer te iludir. Dividir com as pessoas e manter o poder.
seus canalhas, eu lugar com a dor. Não perca mais seu tempo atrás de um salvador. Que maravilha! Aí está a Caminhante Flutuante, especial no Entrevista de Atitude desta noite, terça-feira. Gurizes, meu muito obrigado, super adorei. E em breve a gente volta aqui com a banda completinha, hein? Com a banda completinha. Claro, velho. Vai ser. Aos amigos que nos acompanharam, então, nosso muito obrigado. Vão lá e sigam no Spotify, no Instagram, acompanhem a agenda aí da banda. E uma ótima noite. Quinta-feira tem de novo por aqui, tá? Tem encontro marcado com Ney Lisboa a partir das 9 horas da noite aqui no Entrevista de Atitude. Gurizes, obrigado. Beijão para vocês. Valeu. Valeu. Beijo. Valeu. Beijão, até a próxima. Valeu, gente. Aquele abraço. Ah, Karina e Caminhante, baita conversa. Aí está. Agora sim, fechando de vez. Valeu, galera. Show de bola.